Olá, chegamos no capítulo 8 da vida e obra de Santo Agostinho. E, acreditem, finalizamos esse contexto com o número 8, da vida e obra de Santo Agostinho. Não significa que aqui terminamos totalmente a nossa trajetória de descobrir mais sobre Santo Agostinho, porque nós vamos dar continuidade, inclusive com alguns trechos do conteúdo do livro Confissões. Mas, o livro Confissões, só para vocês terem uma ideia, é como se fosse um confessionário, Ele coloca ali todas as suas inquietações, sobre a vida, sobre tudo. E ali ele vai fazendo suas próprias confissões, uma forma tal do diário que hoje a gente chama, Então é o seu... E aí a gente pode ter uma coisa interessante que é a mente. A mente de Santo Agostinho está nas confissões, O que passava na mente dele. Mas hoje é o capítulo 8 que finaliza a vida e obra. Vamos iniciar. Esse capítulo se refere ao homem e à essência do pecado. Vamos lá? Deus é a bondade absoluta e o homem é o réprobo miserável, condenado à danação eterna e só recuperável mediante a graça divina. Eis o cerne da antropologia agostiniana. Para o bispo de Hipona, o homem é uma criatura privilegiada na ordem das coisas. Feito à semelhança de Deus, desdobra-se em correspondência com as três pessoas da Trindade. As expressões dessa correspondência encontram-se nas três faculdades da alma. A memória, enquanto persistência de imagens produzidas pela percepção sensível, corresponderia à essência, Deus Pai. Aquilo que é e nunca deixa de ser. A inteligência seria o correlato do verbo, razão ou verdade, filho, e finalmente a vontade constituiria a expressão humana do amor, Espírito Santo, responsável pela criação do mundo. De todas essas faculdades, a mais importante é a vontade, intervindo em todos os atos do espírito e constituindo o centro da personalidade humana. A vontade seria essencialmente criadora e livre, e nela tem raízes a possibilidade de o homem afastar-se de Deus. Tal afastamento significa, porém, distanciar-se do ser e caminhar para o não ser, isto é, aproximar-se do mal. Reside aqui a essência do pecado, que de maneira alguma é necessário ou cujo único responsável seria o próprio livre arbítrio da vontade humana. O pecado é, segundo Agostinho, uma transgressão da lei divina, na medida em que a alma foi criada por Deus para reger o corpo e o homem. Fazendo mau uso do livre-arbítrio, inverte essa relação, subordinando a alma ao corpo e caindo na concupiscência e na ignorância. Voltada para a matéria, a alma acaba por secar-se pelo contato com o sensível, dando a ele o pouco de substância que lhe resta, esvaziando-se do não ser e considerando-se a si mesma como um corpo. No estado de decadência em que se encontra, a alma não pode salvar-se por suas próprias forças. A queda do homem é de inteira responsabilidade do livre-arbítrio humano, mas este não é suficiente para fazê-lo retornar a origens divinas. A salvação não é apenas uma questão de querer, mas de poder. E esse poder é privilégio de Deus. Chega-se assim à doutrina da predestinação e da graça, uma das pedras de toque do agostinismo. A graça é necessária que o homem possa lutar eficazmente contra as tentações da concupiscência. Sem ela, o livre-arbítrio pode distinguir o certo do errado, mas não pode tornar o bem
um fato concreto. A graça precede todos os esforços de salvação e é seu instrumento necessário. Ajuntar-se ao livre-arbítrio sem, entretanto, negá-lo é um fator de correção e não o aniquila. Sem auxílio da graça, o livre-arbítrio elegeria o mal. Com ela, dirige-se para o bem eterno. Mas, segundo Agostinho, nem todos os homens recebem a graça das mãos de Deus. Apenas alguns eleitos, que estão, portanto, predestinados à salvação. A propósito da graça, Agostinho polemizou durante anos com o monge Pelácio, 360 a 420, e seus seguidores. Os pelagianistas insistiam no esforço que o homem deve despender para obter a salvação e encareciam a eficácia do livre-arbítrio. Com isso, minimizavam a intervenção da graça, quando não chegavam a negá-la totalmente. A experiência pessoal de Agostinho, no entanto, atestava vigorosamente contra a tese de Pelágio e por causa disso reagiu decidida e às vezes violentamente. A controvérsia jamais foi totalmente solucionada e os teólogos posteriores dividiram-se em torno da questão. Calvino, de 1509 a 1564, por exemplo, levou as teses agostinianas às últimas consequências. Depois do pecado original, o homem está totalmente corrompido pela concupiscência e depende exclusivamente absolutamente da vontade divina, a concessão da graça para a salvação. Outros aproximaram-se de Pelágio, tentando restaurar o primado do livre-arbítrio e das ações humanas como fonte de salvação. Agostinho fez tudo para conciliar as duas teses opostas. Por um lado, a vontade é livre para escolher o pecado e aquele que peca é inteiramente responsável por isso, e não Deus. Da mesma forma, aquele que age segundo o bem divino não deve esquecer que sua própria vontade concorreu para uma boa obra. Por outro lado, a graça seria soberanamente eficaz, pois a vontade não é capaz de nenhum bem sem o seu concurso. A graça e a liberdade não se excluem, antes completam-se. A teoria da graça e da predestinação constitui o cerne da antropologia agostiniana. Da mesma forma, a dualidade dos eleitos e dos condenados é a estrutura explicativa da filosofia da história, exposta na Cidade de Deus. Cidade de Deus é uma obra de Agostinho. Nessa obra, repetem-se também as oposições entre inteligível e sensível, alma e corpo, espírito e matéria, bem e mal, ser ou não ser, sintetizando o aspecto essencial do pensamento de Agostinho. A história é vista pelo bispo de Hipona como resultado do pecado original de Adão e Eva e se transferiu a todos os homens. Aqueles que nele persistem constroem a cidade humana ou terrena, onde são permanentemente castigados. Os eleitos pela graça divina edificam a cidade de Deus e vivem em bem-aventurança eterna. A construção progressiva da cidade de Deus seria, pois, a grande obra começada depois da criação e incessantemente continuada. Ela daria sentido à história e todos os fatos ocorridos trariam a marca da providência divina. Caim, o dilúvio, a servidão dos hebreus aos egípcios, os impérios assírios e romanos são expressões da cidade terrena. Ao contrário, Abel, o episódio da Arca de Noé, Abraão, Moisés, a época dos profetas e, sobretudo, a vida de Jesus são manifestações da cidade de Deus. Agostinho, assim, pensava porque estava contemplando a destruição final do Império Romano, depois do saque de Roma por Alarico, 370 a 410, em 410, e precisava dar uma resposta aos que acusavam o cristianismo de responsável pelo desastre. Para Agostinho, não era um desastre, era apenas a mão de Deus castigando os homens da cidade terrena. Era apenas a mão de Deus castigando os homens da cidade terrena e anunciando o triunfo do cristianismo. Estava findada a antiguidade e preparava-se a Idade Média. A nova era seria dominada pela palavra do bispo de Hipona, pois ninguém como ele tinha conseguido na filosofia ligada ao cristianismo atingir tal profundidade e amplitude do pensamento.
vinculou a filosofia grega, especialmente Platão, aos dogmas cristãos, mas quando isso não era possível, não teve dúvida de optar pela fé na palavra revelada. Combateu vigorosamente o maniqueísmo enquanto teoria metafísica, embora permanecesse visceralmente impregnado de uma concepção nitidamente dualista, que contrapunha o homem a Deus, o bem ao mal, as trevas à luz. Santo Agostinho, não sei se vocês percebem, olha que iluminação, né? Ele fala na iluminação divina, mas ele também teve muita iluminação divina quando ele consegue ter a percepção da existência de duas cidades, né? E aí a gente encontra isso também em outros conteúdos, onde fala sobre céu e terra, né? Outros conteúdos quando fala sobre em cima e embaixo, né? E aqui ele faz uma distinção, né? E ele consegue entender que quando o homem, né? O homem, ele faz ações para o bem, como no Arca de Noé, o episódio da Arca de Noé, Abraão, Moisés, profetas, Jesus, eles vão para a cidade de Deus, né? Então eles estão nesse espaço, nesse universo ou nessa dimensão divina. E a Terra, e ali onde tem as coisas humanas, materializadas, densas, a cidade dos homens. Gente, isso foi antes da existência do Cristo. Isso é muito antigo. Muito antigo, final do Império Romano. Todas essas visualizações de Santo Agostinho, a gente percebe aqui que ele próprio percebia o fim de uma era. Ele próprio percebia o fim de uma era, antiguidade e início de outra era, que viria depois que era a Idade Média. Porém, é o período que ele morre, né? ele falece dentro de um processo e, evidentemente, possivelmente, ele foi para a Cidade de Deus, né? Imagina-se que ele pode estar ido ele próprio para a Cidade de Deus. E deixa uma obra, né? Toda essa obra, que é a filosofia, a teologia, né? O processo teológico de compreensão da religião, né? Da religiosidade a partir da filosofia. E a grande questão que aí a gente vai dizendo, vamos adentrar, quando se adentra a Idade Média, ele já não está. E todo aquele conteúdo, tudo aquilo que ele escreveu fica, né? Porém, a Idade Média a gente percebe toda uma regressão. Ela é transformada no que ele chamaria de cidade dos homens, mais intensamente da materialidade, do poder, do desejo de poder, das grandes questões como inquisições, né? Santas inquisições em nome do poder, de alguma forma, em nome de uma verdade, de um Deus, né? Usava-se o nome do Deus. Quando Agostinho, claramente, ele coloca que Deus não era um ser materializado, ele colocava como uma fonte muito mais divina, que transcendia tudo aquilo, né? Então, é uma obra especial, é uma obra que é uma chave para que a gente possa fazer reflexões muito maiores do que nos foram colocadas todo esse tempo. E esse é um tempo, quando a gente fala escola do conhecimento, é um conhecimento que possa abrir nossas mentes para que a gente tenha mais sabedoria para compreender a nossa história, para compreender a história humana, né? A cidade dos homens, né? Compreender melhor e esse processo da graça, né? Quando ele fala de que a graça se é concedida àqueles que têm o perfil para a cidade de Deus. E o perfil da cidade de Deus é o amor no coração, é a conexão com Deus. É verdadeiramente a conexão com Deus, né? Esse fragmento de Deus em nós. Eu tenho visto tem vindo muito forte o olhar de Deus a partir dos nossos olhos. É
É como se Deus entrasse em nós, né? Essa essência, essa força, essa energia, e os nossos olhos fossem o olhar de Deus. Há vontade imensa de me estender sobre todo esse conteúdo, mas a gente cresceu muito aqui. Então, continue com a gente, nos siga, que a gente vai crescer junto, a gente vai despertar junto e com conhecimento. Gratidão, gratidão, gratidão.